Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar toda a verdade sobre o lateral esquerdo Jorge, qual o valor de compra de Rony Lopes especulado no Corinthians, quais são os 10 jogadores do São Paulo cujos contratos se encerram até dezembro. Falo também sobre Neto Moura, um dos grandes destaques do Cruzeiro, que pode deixar a Raposa. Já existem outros interessados. Já Arturo Vidal deu um prazo final ao Flamengo para que exista um acordo. Caso contrário, ele deve ser adversário na Libertadores da América. Te atualizo sobre as últimas do mercado de transferências, o interesse do Fortaleza no Otero, Daniel Alves mais perto do Atlético Paranaense, além de uma série de outras novidades bem legais para você nesse sábado. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes e Bradesco Esportes FM, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Separei as cotações dos jogos da Série A, jogos bem legais e com cotações bacanas. Juventude e Galo, vitória do Atlético pagando R$1,94 para cada real apostado. Já para Fluminense e Corinthians, a vitória do Flu paga R$1,67. Ceará e Inter prepara cotações espetaculares. A cotação mais baixa é a vitória do Ceará, R$2,11. Já para Santos e Flamengo, a vitória do Fla na Vila Belmiro paga R$2,63, também é a cotação mais baixa desse jogo. Para completar, Palmeiras e Atlético Paranaense. Se der empate, você fatura R$5,45. Não dá para ficar fora dessa, concorda? Então bora lá se inscrever, fazer seu cadastro na 1xBet, super simples. Pega o link que está no comentário fixo, ativa o site, entra no site, faz seu cadastro e começa a apostar. Só não esquece de usar o cupom Nicola quando você for fazer o depósito para ganhar 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e quero iniciar falando sobre o Boca Juniors, que poupou todo o seu time para o confronto contra o Banfield, disputado na noite dessa sexta-feira. Em casa, o Boca perdeu por 3-0. Boca que está de olho na partida da próxima terça-feira contra o Corinthians na Bombonera. O Boca precisa de uma vitória simples para chegar às quartas de final. Bora contar também que o árbitro uruguaio Cristian Ferreira, aquele que expulsou 3 jogadores do São Paulo, tem um histórico de assustar. Nos últimos 3 anos, ele só expulsou jogadores brasileiros nas partidas de Sul-Americana ou Libertadores da América. O retrospecto é bastante desanimador e, mais do que isso, demonstra que esse cara não é alguém muito confiável. O levantamento foi feito pelo espião estatístico. Bora falar também que o Corinthians fez proposta a Bruno Maziotti. Vocês lembram dele? Chegou ao Corinthians pelas mãos do Ronaldo Fenômeno, ainda como atleta, depois foi para o PSG, para o Arsenal, para a seleção brasileira. Nesse momento o Maziotti, ele é diretor de performance do Valladolid e do Cruzeiro. É o homem da confiança quando o assunto é saúde do Ronaldo Fenômeno. O Corinthians fez uma proposta para contratar o Bruno Maziotti e aguarda por uma resposta. Para completar o giro de notícias, quero falar sobre o lançamento da nova camisa ou das novas camisas do Galo em parceria com a Adidas. 1º de julho, primeiro dia da parceria, e a Adidas já divulgou todos os materiais de treinos, camisa 1, camisa 2, materiais bem bonitos. Mas o que eu quero contar para vocês é sobre o valor do contrato, R$15 milhões por temporada. Essa grana que a Adidas vai pagar ao Galo, bem mais do que sua antecessora, a Lecoq Sportif. Bora falar agora a respeito de um time inteiro de atletas do São Paulo que pode deixar o clube em dezembro. Nesse exato momento, o São Paulo tem 10 jogadores que vão para os 6 meses finais do vínculo. 2 deles estão por empréstimo, o Caleri e o Andrés Colorado. A tendência é que o São Paulo compre o Caleri. Eu vou dizer que não é tendência. O São Paulo vai comprar o Caleri, algo na casa dos $3 milhões, e ainda não tem uma definição sobre o Colorado. A tendência é que o volante colombiano seja devolvido ao seu clube. Além desses 2 casos de empréstimo, ainda há outros 8 cujos contratos se encerram em dezembro, ou seja, ficam livres para o mercado. São eles: os laterais direitos Rafinha e Igor Vinícius. Imagino que o Rafinha fique, o Igor Vinícius ainda vai depender da avaliação e da performance dele no segundo semestre. O zagueiro Miranda, que só vai ter seu contrato renovado se conseguir jogar em altíssimo nível. O zagueiro Valls, esse teve um problema com a seleção brasileira, estava praticamente vendido para o Red Bull Bragantino, acabou se contundindo na seleção e já passou por 2 cirurgias no joelho. Lateral esquerdo Reinaldo, um dos mais antigos do atual elenco, ainda não há uma definição sobre o que fazer com ele. Tem também o Gabriel Neves, que está emprestado. O Gabriel Neves rescindiu seu contrato com o Nacional e assinou com o São Paulo até dezembro,
colocando uma cláusula que obriga o tricolor a gastar um valor X, 1.700.000 dólares, caso queira comprá-lo em definitivo. E aí tem que comprar do próprio Gabriel Neves, essa decisão ainda não foi tomada também. Para completar, para dar a lista dos 8 atletas cujos contratos se encerram. O Toró, atacante da base, não causou boa impressão, a tendência é que seja liberado, além do Éder, que até costuma jogar, foi titular em várias das partidas com o Rogério Ceni, mas não tem seu cartaz muito bacana com os dirigentes do São Paulo. Imagino que não tenha uma proposta para renovar o contrato. Desses todos, com quem você ficaria? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Arturo Vidal. Quem acompanhou a live do Nicola dessa sexta-feira vai lembrar quando eu recebi uma ligação do André Cury. Para falar a verdade, eu tinha mandado uma mensagem para o André e ele retornou com uma ligação explicando sobre a situação do Arturo Vidal. Eu perguntei para o André Cury, que é o representante do Vidal em território brasileiro, se é verdade que o Vidal está muito perto de virar reforço do Boca. E o que eu ouvi do André Cury é de que a ideia do chileno é definir seu futuro até segunda-feira. Ou seja, se o Flamengo quiser de fato ficar com o Vidal, vai ter de afirmar ou confirmar aquilo que já havia sido combinado entre as partes até no máximo domingo. Não vai esperar para segunda-feira, vai correr o risco de perder o atleta para um time que pode inclusive ser rival. Essa é uma coisa importante. Se o Flamengo passar pelo Tolima e é favorito depois de vencer fora de casa por 1-0, o Flamengo enfrenta o vencedor de Corinthians e Boca Juniors. Boca é o favorito desse confronto, até porque conseguiu empatar em 0-0 com o Corinthians no estádio Alvinegro. Vai depender de qualquer vitória simples na terça-feira para passar a próxima fase. Então o Flamengo tem 2 caminhos. Ou ele fecha com o Vidal durante o fim de semana, pagando R$1.200.000 por mês, era exatamente a mesma cifra que desembolsava com o Andreas Pereira, devolvido nessa semana para o Manchester United, ou perde o atleta e vai correr um enorme risco de ver o Vidal se acertar justamente contra o seu provável rival das quartas de final. Eu considero um baita equívoco perder um jogador do tamanho e da qualidade do Vidal. E mais do que isso, alguém que está super afim de jogar no Flamengo, ele já deu todas as dicas, não foram nem dicas, né? Ele deixou bem claro que quer muito jogar com a camisa rubro-negra, mas há um quebra-cabeça, há uma queda de braço entre dirigentes do Flamengo. Os homens do futebol querem o Vidal, outros dirigentes são contrários, entendem que ele é velho e custaria muito. E você? É a favor? É contra? Acha que o Flamengo está cometendo um erro ao perder o chileno ou não? Também estou curioso para saber, eu uso o espaço para comentários. Fechou? Bora falar agora sobre Daniel Alves. Daniel, nessa semana, assim que o contrato dele com o Barcelona se encerrou, Daniel foi às redes sociais, até em tom de brincadeira, falar que é um velhinho, que está em busca de emprego, está à disposição no mercado, enfim. Nesse momento, não existem grandes propostas para ele do futebol europeu. Tem 2 ofertas do México, uma do Pumas, outra do Tigres. E tem como grande interessado no futebol brasileiro o Atlético Paranaense. Ele até foi oferecido ao Flamengo, foi sugerido para outros clubes, não causou grande impressão. Mário Celso Petralha, que é o presidente do Atlético, é quem cuida diretamente das tratativas com o Daniel, e essas tratativas começaram antes mesmo dele se mudar para o Barcelona. Na oportunidade, quando apareceu o Barça, o Daniel ignorou a oferta do Atlético e foi jogar no clube espanhol. Acabou dispensado, não teve seu contrato renovado, ele até tinha implorado para o presidente do Barcelona para que pudesse ficar mais um pouquinho. O Barcelona não aceitou e o liberou. O Atlético hoje, o Atlético Paranaense, é o favorito a contratar o Daniel Alves. O grande risco é aparecer na última hora algum clube da Espanha, da Itália, de Portugal, da França, algum time de melhor escalão, pelo menos da metade da tabela para cima, tentando levar o Daniel Alves. Por que o Daniel precisa escolher bem esse próximo movimento que fará? Porque o Tite deixou bem claro que conta com ele, mas quer vê-lo jogando em bom nível daqui até novembro. A convocação final para a Copa do Mundo sai um pouquinho antes de novembro. A gente tem a Copa nos meses de novembro e dezembro, e o Daniel Alves tem o sonho de fazer parte da seleção brasileira. Não sei até que ponto o Daniel Alves ainda pode ser extremamente útil. Na função de lateral direito, sim. Se quiser utilizá-lo como meio atacante, já acho um enorme equívoco. Só para completar, vale a lembrança de que ele ganha R$472 mil por mês do São Paulo, acordo de 5 anos de duração, ainda faltam 4 anos e meio. Bora falar agora sobre o Fortaleza, que está perto de anunciar a contratação de Otero, venezuelano que já passou pelo Atlético Mineiro, pelo Corinthians, estava no Cruz Azul do México. O contrato acabou, está livre no mercado, foi sugerido ao Fortaleza, que gostou. Jogador de 29 anos de idade, que bate muito bem na bola, especialista na bola parada, embora não tenha tanta condição e ritmo de jogo. A bola rolando para ele é sempre um fator complicador. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, e com o Sérgio Papelim, diretor de futebol. Ambos confirmaram a intenção do Fortaleza em fechar o negócio. Esse martelo deve ser batido nas próximas horas.
Só para completar, vale a lembrança de que o Fortaleza já anunciou recentemente as chegadas do volante Lucas Sacha e do atacante Thiago Galhardo do Fortaleza, querendo ter um elenco um pouco maior, até porque a falta de jogadores para posições diversas acabou determinando muita dificuldade no Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que disputa 3 competições, se viu com enormes problemas para se manter em bom nível nos 3 torneios. Bora falar agora sobre Neto Moura, informação exclusiva. Outro dia vocês me perguntaram sobre o volante, que é um dos destaques do Cruzeiro. Tem até um dado curioso: o Neto Moura é hoje dono da melhor nota do SofaScore entre todos os atletas da Série B. SofaScore é um site de estatísticas que avalia o Neto Moura como até aqui o melhor da segunda divisão do futebol nacional. Ele pertence ao Mirassol, time do interior do estado de São Paulo, e está emprestado ao Cruzeiro até dezembro. Consegui algumas informações importantes, queria dividi-las com vocês. A primeira delas: a opção de compra para o Cruzeiro é de R$1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. Basta que o Cruzeiro pague essa grana ao Mirassol, que ele passa a ter 50% dos direitos do Neto Moura, volante que vive fase espetacular, muito bom condicionamento físico, ótima proteção à defesa, também tem participado ativamente do momento com bola, já são 3 assistências inclusive na segunda divisão. Pois bem, o Cruzeiro ainda não fez qualquer movimento para demonstrar a intenção de comprar o Neto Moura, apesar da ótima fase. Já outros clubes procuraram recentemente o Mirassol. Conversei com o Juninho, que é o diretor de futebol do Mirassol, e ele admitiu que 4 clubes da Série A e mais 2 clubes do exterior recentemente sondaram para entender as condições. Não existem propostas, o próprio dirigente do Mirassol deixou claro que prefere fazer negócio com o Cruzeiro, que foi quem acreditou no atleta do Mirassol no início da segunda divisão. Mas, se o Cruzeiro demorar e surgirem de fato propostas oficiais, pode-se aí desperdiçar um excelente negócio, atleta dos mais interessantes, mais uma das boas descobertas de Paulo André e companhia. Os caras do Cruzeiro foram responsáveis por montar um time barato e extremamente eficiente. Dá para citar, por exemplo, o Luvanor, dá para citar, por exemplo, o Edu, o Pesolano, o Oliveira, entre outros atletas que têm se destacado demais com a camisa celeste. Bora mudar de assunto e falar sobre Rony Lopes, atacante que vem sendo especulado no Corinthians. Primeira coisa importante: ninguém no Corinthians até hoje confirmou o interesse na contratação do brasileiro /português. Rony Lopes nasceu por aqui, se naturalizou português porque fez toda a carreira na Europa. E até hoje, apesar de muitas especulações, eu não vi de nenhuma das minhas fontes: olha, o Corinthians quer a contratação do Rony Lopes. As especulações começaram nas redes sociais. Como o Corinthians não desmente essa história, ela vai ganhando corpo, ela vai se avolumando. Mas não há confirmação oficial do interesse. O Rony é um atleta que o Vitor Pereira conhece muito bem dos tempos de Portugal. Ele fez categoria de base no Benfica, depois foi para o Manchester City e a partir daí começou a rodar o futebol europeu. Pertence ao Sevilha, esteve emprestado nas 2 últimas temporadas para 2 clubes diferentes. Na penúltima, ele acabou jogando no Nice da França e na última foi para o Olympiacos da Grécia. Na Grécia foram 27 jogos, 4 gols e 4 assistências. É um atacante de lado de campo que também pode jogar como meia centralizado, funções que o Corinthians busca, especialmente depois da perda do Mantuan. A avaliação hoje dos direitos econômicos do Rony Lopes, a avaliação gira na casa dos 4 milhões de euros, ou mais ou menos 22 milhões de reais. O Corinthians não desembolsará, em hipótese alguma, esses 4 milhões de euros. Por quê, Nicole? Porque não tem. Todas as contratações recentes feitas pelo Corinthians são de atletas livres no mercado. Sejam eles super importantes ou bem menos importantes, o Corinthians tem dado prioridade para atletas em que não exista necessidade de pagamento de direitos econômicos. Foi assim com o Roger Guedes, com o Paulinho, com o William, com o Yuri Alberto. Pode lembrar de todos, até do João Pedro, que acabou já saindo do clube, chegou sem custo de aquisição. Rony Lopes, se precisar comprar, a gente já pode riscar da lista antes mesmo de o Corinthians confirmar ou não o interesse. Agora, se o Sevilha topar emprestar mais uma vez, aí pode um pouquinho mais para frente dar negócio. Vale lembrar que o Sevilha já emprestou o atleta nas últimas 2 temporadas. Então imagino que o empréstimo não seria um grande problema, embora a avaliação dele hoje seja desses 4 milhões de euros, atleta de 26 anos de idade, que já viveu momentos melhores na carreira. Quando você vai para a Grécia, é porque você já não está com tanto cartaz no futebol europeu. Talvez fosse até bacana para o Rony vir jogar no futebol brasileiro para tentar resgatar seus melhores dias de futebol, embora para mim existam outras prioridades hoje no Corinthians. Acho que o Timão precisa mais de um volante, por exemplo, do que um atacante de lado de campo. E você, quais são as necessidades?
Corinthians que também busca um zagueiro. O nome do Balbuena, como eu contei para vocês, com exclusividade e antecipação, é outro nome falado. Não deveremos ter novidades tão cedo do Balbuena. O Balbuena vai dar prioridades para propostas do futebol europeu. Quero fechar o vídeo para falar sobre toda a verdade envolvendo o lateral esquerdo Jorge, que foi ou que se meteu sem querer numa enorme confusão. Meteram ele numa confusão, né? Nessa sexta-feira começou a circular um vídeo na internet de uma pessoa numa balada. A imagem é horrorosa, não dá para tirar conclusão nenhuma, mas o responsável por publicar o vídeo afirma que quem estava na balada era o Jorge. Ah, e o que isso tem a ver? É que o Jorge está se recuperando de Covid, então essa acusação passa a ser extremamente importante e grave. Atleta do Palmeiras, que está de licença, está de folga, para se recuperar da Covid, estaria na balada. O problema é que não há a menor possibilidade de, a partir desse vídeo, se confirmar que é o Jorge. E mais do que isso, o estrago feito à imagem do lateral esquerdo foi gigante. O responsável pelo vídeo, depois que a assessoria de imprensa do Jorge prometeu tomar as devidas providências, inclusive judiciais, esse cara que postou o vídeo já retirou o vídeo, o que mostra que nem ele tem certeza alguma ou segurança de que se tratava de fato do Jorge. Só que o estrago já estava feito, as redes sociais foram tomadas por palmeirenses que passaram a exigir a saída do Jorge do Palmeiras. Hashtag fora Jorge, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do Palmeiras, que se mostrou ao lado do lateral esquerdo. Ou seja, o Palmeiras entende que ele foi vítima de uma injustiça, que os que estão fazendo com o atleta, depois de ele garantir que estava em casa e que não saiu absolutamente em momento nenhum, era algo equivocado, algo errado. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as redes sociais. E você que posta coisas, que emite opinião sobre tudo, que quer dar palpite e pitaco sobre todos os assuntos, não pode ser assim, a gente precisa ter responsabilidade. A internet não é terra sem ninguém. Então, a menos que alguém tenha uma imagem de verdade, que mostre o rosto do Jorge, não é possível fazer qualquer alusão, comparação ou exigência, por exemplo, de pedido de saída. Palmeiras está do lado do lateral esquerdo, que não vive uma boa fase, que não tem conseguido jogar em alto nível, mas que esse episódio possa ser apagado e ele volte o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgir notícias. Abraço, tchau!